Minha amiga, eu trago nesta oportunidade uma palavra sobre o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Por que essa mensagem, né? Qual é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo? E por que esse pecado é imperdoável? Fica aqui comigo até o final que você vai ter a resposta a essas perguntas. E também inscreva-se no meu canal que você estará sempre recebendo notificações das minhas novas mensagens. E clica aí no sininho, dê um apoio para o nosso canal, ok? O pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Eu sou Carlos Gasparotto e gosto de divulgar a palavra de Deus e o ensino dela para você e para todos aqueles que têm interesse em conhecerem as verdades de Deus. A minha palavra de hoje é baseada no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versos 30 a 32, quando Jesus disse assim à multidão que o estava vendo: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado de blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. O que significa pecar contra o Espírito Santo? A questão do pecado contra o Espírito Santo é mencionada por Cristo no contexto da cura de um endemoniado que era cego e mudo, não falava, não enxergava. Essa cura levou toda a multidão que seguia Jesus a indagar se não seria ele, porventura, o filho de Davi. Mas os fariseus, invejosos da popularidade de Jesus, contestaram: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios, responderam os fariseus à multidão. É evidente que os fariseus atribuíam a Satanás a obra que o Espírito de Deus realizava através de Cristo. Para entender melhor o assunto, é preciso lembrar que uma das obras mais importantes do Espírito Santo é levar os seres humanos ao arrependimento do seu pecado e à aceitação de Cristo como Salvador e Senhor. Esse pecado, a ser objeto de arrependimento, é aquele pecado de morte que conduz toda a raça humana à rebelião de Adão no Jardim do Éden. Como pode alguém se arrepender de um pecado que não cometeu? Poderia alguém objetar, porque o pecado foi de Adão. É que arrependimento não é remorso, mas significa mudança de direção, metanoia no grego. E como Adão pecou, esse pecado de rebelião no Jardim do Éden foi transmitida a toda a sua geração, ou seja, a todos os homens. Ao se arrepender, uma pessoa deixa o caminho de Adão para tomar o caminho de Cristo, o último Adão. Quando Jesus disse em João 10, versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. É necessário analisar a expressão porta. Biblicamente, porta significa nascimento, uma entrada. Pela porta de Adão, o homem entra no mundo por meio do nascimento biológico, mas pela porta de Cristo, ele nasce espiritualmente, isto é, nasce de novo, como está escrito em João 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhes a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas essa obra acaba sendo neutralizada na vida daqueles que resistem persistentemente aos apelos do Espírito Santo. Assim entristece o Espírito Santo e apagam a sua influência sobre a consciência individual. Com o coração endurecido pelo orgulho, perdem a sensibilidade espiritual e as percepções do que o Espírito de Deus está dizendo. Veja Hebreus 3, versos 7 e 9. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras.
e acabam formando uma escala de valores distorcida, na qual a obra do Espírito Santo é muitas vezes atribuída a Satanás e a de Satanás ao Espírito Santo. Como resultado, tais pessoas jamais alcançarão o reino de Deus. Vejam Hebreus 3, de 10 a 11. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Como não entrarão no meu repouso? Como a expressão não entrarão no meu repouso, entenda-se que aqueles que rejeitam a obra de salvação impulsionada pelo Espírito Santo estarão rejeitando o plano de salvação por meio de Cristo e por isso pecam contra o Espírito Santo. Sim, porque repousar em Cristo é descansar de nossas obras aqui na terra, para sermos apacentados por Deus. Hebreus 4, 10 a 13, o texto diz assim: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Os profetas insistiram em que o povo de Israel descansasse nos braços de Deus, mas eles preferiram os seus próprios caminhos. Ezequiel 34,15 diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. O profeta Isaías, chamado de o profeta messiânico, tantas são as profecias específicas com relação a Cristo, mostra o efeito de crer na salvação do Messias prometido. Isaías 32:17. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Muitos buscam repouso e segurança, mas rejeitam o autor desses benefícios, que é Deus. Dessa forma, rejeitam a obra do Espírito Santo quando argumentam contra a Bíblia. Ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. Ah, mas tem muitas traduções erradas. Ah, com quem Caim casou. Tais argumentos são desculpas esfarrapadas para justificarem a sua incredulidade. Na verdade, Pedro diz que a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, e se há algumas variantes nas traduções, essas não são significativas a ponto de invalidar os pontos centrais da verdade bíblica. Tais pessoas se enquadram naquilo que Jesus ensinou: como um mosquito mas engole um camelo. Nas Escrituras, encontramos vários casos de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Por exemplo, Faraó, diante do qual Moisés e Arão realizaram grandes sinais e maravilhas, endureceu seu coração a ponto do Espírito de Deus não mais ter acesso a ele. Judas Iscariotes não permitiu, a despeito das advertências de Cristo, que o Espírito Santo o dissuadisse de trair o Senhor. Já Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e foram punidos por isso. Sem dúvida, essas pessoas se perderam porque não permitiram que o Espírito Santo as levasse ao arrependimento. Por outro lado, a Bíblia menciona também alguns indivíduos que se afastaram de Deus, mas acabaram se arrependendo posteriormente. Sansão, a respeito do qual é dito que ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele, clamou depois e a sua oração foi atendida. E o seu nome aparece entre os heróis da fé em Hebreus 11. Manassés foi um dos piores reis hebreus, mas após ser levado ao cativeiro pelo exército assírio, ele se humilhou perante Deus e empreendeu uma significativa reforma espiritual em Judá. Esses exemplos revelam que mesmo casos aparentemente sem esperança podem ser revertidos se a pessoa se humilhar perante Deus e clamar por socorro. O problema dos fariseus aqui mencionado é que o orgulho e a autossuficiência deles os haviam endurecido,
a ponto de não mais perceberem os milagres de Cristo como sinais operados pelo Espírito Santo para evidenciar a chegada do reino de Deus. Como o arrependimento é a condição para o perdão dos pecados, eles jamais seriam perdoados enquanto continuassem atribuindo a Satanás a própria obra do Espírito Santo efetuada para levá-los ao arrependimento. Diante disso, podemos concluir que o pecado contra o Espírito Santo é jamais reconhecer a obra salvadora de Cristo. Veja em João 6,29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creio naquele que ele enviou. Muitos dizem que fazem a obra de Deus, mas rejeitam o Cristo enviado por ele. Enquanto a pessoa reconhecer que está errada e que deve mudar, ela pode ter certeza de que não foi longe demais. Aqueles que indagam se por acaso não cometeram um pecado imperdoável, demonstram por essa atitude que sua consciência ainda não perdeu completamente a sua sensibilidade espiritual. Quando a pessoa não mais reconhece seus próprios erros, ela se encontra em caminho perigoso. Mesmo assim, não podemos perder a esperança. Experiências como as de Sansão e de Manassés revelam que mesmo pessoas totalmente degeneradas podem voltar a Deus se derem ao Espírito Santo a oportunidade de realizar a sua obra regeneradora. Por que atribuir a Satanás a obra do Espírito de Deus é imperdoável? O livro de Hebreus nos responde, Hebreus 10, 29 e 30. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Como é patente, é imperdoável pisar o Filho de Deus, é imperdoável profanar o sangue da aliança e afrontar deliberadamente o Espírito Santo de Deus. Ao longo da história, muitos estudiosos emitiram sua opinião sobre esse assunto. Segundo Irineu, que era discípulo do apóstolo Paulo, blasfêmia contra o Espírito Santo seria a rejeição do Evangelho. Para Atanásio, que veio no segundo século, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação da divindade de Cristo, a qual teve sua evidência ao homem pela concepção do Espírito Santo. Finalmente, Agostinho, do quarto século, acreditava que a blasfêmia contra o Espírito Santo era representada pela dureza do coração humano, rejeitando a obra de Cristo. Como se vê, cada um deles representa a blasfêmia contra o Espírito Santo, todos no mesmo sentido. Acerca desse terrível pecado, o pregador Billy Graham declara em seu livro O Espírito Santo: o pior pecado que um ser humano pode cometer contra o Espírito Santo é blasfemar contra ele. A razão disso é clara: para este pecado não há perdão. Todos os outros pecados contra o Espírito Santo são cometidos por crentes. Podemos nos arrepender deles, receber perdão e fazer um novo começo. Com a blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente. Esse pecado, chamado de o pecado que não tem perdão, é cometido apenas por descrentes, por rejeitarem a obra de Deus que foi feita no Calvário. Então se pergunta: por que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, se o perdão é um dom de Deus? Em primeiro lugar, porque o pecado contra o Espírito Santo é o pecado da incredulidade. Hebreus diz que o pecado da incredulidade impede alguém de entrar no descanso de Deus. Vejam Hebreus 3,19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Na verdade, a incredulidade é um chamado do diabo que cega o entendimento dos incrédulos para que não creiam. Vejam o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Em segundo lugar, o pecado contra o Espírito Santo, que é rejeitar a Cristo como Senhor e Salvador, é um atentado contra a palavra de Deus, pois a pessoa está deliberadamente dizendo: eu rejeito isso. Ora, como Deus irá recompensar alguém que rejeita a sua justiça? Salientando que justiça significa salvação. Como Deus irá recompensar alguém que despreza a sua palavra, que despreza o seu plano de salvação? A única recompensa a tal injúria é deixar o seu autor de fora de seu reino, que será a vingança de Deus. Em Eclesiastes 12,14, Salomão escreveu: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Deus é bom e não tem prazer na condenação do ímpio, mas o exorta ao arrependimento. O profeta Ezequiel escreveu no capítulo 18:32 o sentimento do coração de Deus com relação a esse pecado. Porque não tenho prazer na morte daquele que morre, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. Na verdade, o mal e a iniquidade não entrarão no reino dos céus. Salmo 5, verso 4 diz: porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. É por isso que o mal não entrará nos céus, porque Deus é luz e ele não admite que as trevas coabitem ao seu redor. É por isso que só os humildes de espírito e os puros de coração entrarão no reino de Deus, pois as suas obras o seguem. Veja o Apocalipse 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Portanto, ao contrário, aqueles que pecam contra o Espírito Santo, ao rejeitarem a Cristo, irão para lugar de tormento, pois suas obras o seguirão. Já aqueles que creem em Cristo foram comprados por um elevado preço, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz. Em 1 Coríntios 6,20, o apóstolo Paulo escreve: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É por isso que o preço do pecado é a morte, pois todo aquele que rejeita Cristo comete blasfêmia contra o Espírito Santo e está afastado de Deus, ou seja, é um morto espiritual. Em Romanos 6,23, o apóstolo Paulo diz que o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O amor de Deus consiste em ter propiciado a Cristo para a nossa salvação, e quem rejeita a Cristo, rejeita também o amor de Deus. Na primeira carta, o apóstolo João diz no capítulo 4, versículo 10: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Antes de Cristo enviar o Espírito Santo no Pentecostes, Ele definiu a obra do Espírito dessa forma: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Portanto, amados, se você ainda resiste ao convencimento do Espírito Santo, tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, se deixando ser convencido pelo Espírito de Deus de que Cristo é o Salvador e Senhor, e o confesse em sua vida. Somente assim você terá condições e cumprirá os requisitos para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Ser obediente à sua palavra e crer que o Espírito Santo de Deus é o enviado de Deus, que ele testifica de Cristo. Que Deus esteja sempre ensinando você e sempre nos ensinando que a sua palavra deve prevalecer sobre tudo e sobre todos, e o Espírito Santo de Deus estará mostrando a cada um a sua obra e o seu valor.